Aqui no almoço, Caroá, era muita gente que fazia. E também saía muito para fora, era muito caminhão carregando. Era de Santa Maria, era da Lapa, era de tudo quanto era canto, de Tanque Novo. Via muito caminhão, pegava cheinho de pote de moringa. Todo mundo trabalhava, mas desde o tempo de minha bisavó, que já trabalhava, eu já trabalhei mais mãe, conheci mãe trabalhando, só que agora parou. Não, o povo não está quase mais ninguém trabalhando mais o barro, está acabando, só tem umas 3 famílias que trabalham. É conhecido mais como toar. A gente usa o nome de barro para poder especificar melhor para as pessoas, que tem muita gente que não sabe o significado de toar. Aí pergunta, mas eu quero aquela peça que é da cor vermelha. Eu quero aquela peça que fica só branca, que é a branca que fala aí, é o barro natural. Porque do jeito que faz ele aí, termina, faz o acabamento dele com a bucha. Aí é o barro natural. Tem o barro, que é o que faz pote, que é um tipo de barro. Tem o de panela, que já é outro tipo de barro, que já vem de outra localidade. E tem o vermelho, que é que dá a cor nas vasilhas. E tem o barro branco, que faz aqueles raminhos brancos nas vasilhas. E o barro de panela, que é isso que ela está falando aí, ele já pega em outra localidade. E até que é de difícil acesso, não é de fácil acesso igual o de pote. O valor dele é mais do que o de pegar para fazer pote. O barro vermelho, ele tem só numa localidade, que é aqui próximo também, mas que tem dificuldade para buscar. Porque nem todo mundo vai ter acesso a esse lugar para pegar esse barro vermelho. O barro branco vem do lado de Calumbi, a gente tem que comprar. É muito difícil para chegar até aqui, esse barro. O mais fácil é o de pote e o vermelho, que não tem tanta dificuldade igual o de panela e o barro branco. Mas aqui nós mesmo tira no braço. Vai com enxadão, com a lebanca, vai tirando, carregando e enche a caçamba. É um dia para encher uma caçamba de barro. Por que que traga esse barro até aqui manualmente? Porque trazendo ele com a reta escavadeira, ele vem mais o barro com terra do que o normal, que é o barro bom para trabalhar. Então a gente evita muito esse trabalho com a reta escavadeira. E aí sim o manual, que é mais difícil, tem mais dificuldade, mas faz um barro bom de qualidade. Eu pego o barro, piso com o pau, depois que tiver fininho, aí passa na peneira. Pega a crueira, bota de molho num balde com água. Quando amolecer, maço com a mão, aí tira o caldo, torna a coar na peneira. Aí bota no outro que passou e vai misturando até embolar, fazer os bolos de barro, que a gente fala amassar. É um processo muito longo, né? Às vezes as pessoas acham que é fácil, mas é um pouquinho difícil, né? Porque pega ele lá naquela espessura que pega, para chegar naquela transformação, tem que fazer todo esse processo de peneira para tirar as impurezas, corpos estranhos, né? Ele não fica. Quando a peça vai ao forno, e aí danifica a peça. Por isso que tem que ter todo esse processo. Então a gente amassa, põe um saco, põe dentro de uma carriola e carrega de um lado para o outro, até chegar no lugar certo que faz as peças. E esse processo de trazer ele no saco é para proteger, porque se deixar ele muito tempo fora desse armazenamento, ele resseca. Não vai ter tanta facilidade em modelar igual quando ele vem no saco plástico. E aí modela, faz uma chapa, a gente fala chapa. Bater a chapa e bota em cima do outro pote e aí informa fala com buco. A gente informa com buco para depois fechar. Aí quando vai fechar, aí a gente corinha com a bucha, porque ele fica todo estraladinho por dentro para poder tapar
as estraladuras, e a gente passa uma bucha para ficar lisinho por dentro, para tampar as rachaduras que tem dentro do cumbuco. Aí vem a parte do barro chorão, que é o barro com terra. Se ele tiver muita terra e para modelar o pote, para levantar, que fala levantar com um sabugo, ele vai ter que ser aos poucos, não segura, ele vai desmoronar. Então tem que deixar cada etapa, fecha um pouquinho, para, deixa ele pegar firmeza, porque com a peça de 70 centímetros você não consegue fazer, porque ele vai abaixando, ele não vai subindo. Aí por isso que a gente fala barro chorão. Porque eu mesmo eu faço assim, eu nunca faço no mesmo dia. Eu faço uma parte de informar o cumbuco, eu informo hoje. Amanhã eu acabo de levantar, acabo de fazer a outra parte. Aí o pescoço, a boca do pote já fica para o outro dia para fazer. Mas porque tem gente que faz. Tem gente que informa, fecha e bota o pescoço no mesmo dia. Agora eu não faço, eu não consigo fazer. Eu 3 dias para me fazer. Mas não só uma peça. Posso fazer até 10, mas é assim. Eu informo 10 hoje, amanhã eu fecho esses 10, deixo lá. E depois da manhã eu boto boca. Agora eu, tanto mais a outra menina, nós informamos até 15 e fecha. Aí depois vem a parte do acabamento, que é de rapar, de secar para depois cozinhar. É muito complicado. A gente usa uma vasilha com água para ir molhando, o barro para modelar. A gente usa cinza para botar no barro, para bater a chapra. A bucha vegetal também, que é para alisar. E eu uso a faca para rapar. A franela, que é para corinhar, para passar o corim. Aí o algodão para fazer o... Gente, não é pincel, nós falamos isopo. O isopo para pintar as vasilhas, fazer aquele desenho. Que é o que faz com o barro branco, com o toalha branca. A lixa. Só que a lixa é um processo que começou de 5 anos para cá. Antigamente era a faxina, que é uma espécie de faca, só que ela não tem cabo. Rapar as peças com a faxina. A lixa já veio bem depois para fazer esse acabamento, que hoje usa a faca, mas o acabamento é feito mesmo com a lixa para dar outra espessura na hora de finalizar com barro vermelho e barro branco, ou até mesmo com a água, que é onde é que fica a peça natural. E também teve a mucunã, que foi muito utilizada, principalmente em peças pequenas, como prato, cocazinha, moringuinha, essas coisas pequenas, usava a mucunã para dar esse acabamento. Em vez de usar sacolinha para dar aquele brilho, usava a mucunã. Hoje acho que nem existe mais, se existir, a gente já não conhece mais. Eu ainda cheguei a conhecer, ainda usei, né? Mas os mais novos mesmo não conhecem. Até dá no ponto de botar no forno, de 5 dias até 8 dias. Pote, moringa, agora panela é 15 dias. Dentro de casa, até dá no ponto de botar no forno. Também se tiver muito ventando, demora mais ainda. Porque não pode ficar no vento também, que se ficar no vento lasca tudo. E ainda tem o tempo chuvoso. O chuvoso leva muito mais tempo, porque é bom para fazer, depender do barro, só que é difícil para secar. E se o forno molhar também, isso tudo aí tem que estar seco, tanto o forno quanto a lenha. A peça estiver seca, mas se você colocar no forno molhado, vai quebrar. Se a lenha estiver molhada também, pode ter um prejuízo. Por isso que a gente não dá assim certeza, é um tempo indeterminado. Depois que a gente ajeita, que passa o barro vermelho e pinta, aí a gente carrega pro forno, arruma no forno. E aí, no arrumar, né, tem aquelas peças que vocês viram lá no forno. E aí vocês perguntaram ainda para que serve. É para calçar, para não ficar colado na parede e nem no fundo totalmente. Porque ali tem que ficar espaço para aquele fogo sair ali para pegar nas peças. Vai acender o fogo e vai esquentar ele. Vai manuterando ele ali no esquenta até queimar mesmo. Botar o fogo para valer, para queimar. A gente fica quase o dia. Que arruma de manhã, quando vai queimar é umas 4 horas. Começa a queimar 4 horas, termina lá para 5h30. Pode ser quase um dia. A gente coloca os cacos para poder queimar, porque se não colocar aqueles cacos lá por cima, não limpa, fica tudo preta. Aí tem que cobrir para poder limpar. É tanto que você pode perceber que quando coloca o fogo, a gente vai perceber que limpou as peças, porque aqueles cacos que tá por cima, eles também vão limpando. Aí quando joga a água, que ele chia lá em cima, aí você sabe que já tá no ponto.
Aí maneira um pouquinho, vai empurrando e soca fogo. Porque se jogar a água e ele não estiver chiando todinho e você botar fogo, aí estoura. Que é dos problemas de estourar também é forno frio. É, frio. Se a peça estiver grossa demais ainda, não deixar esquentar bastante, você coloca uma peça meio molhada, porque às vezes tem peça pequena que você pode colocar um pouquinho molhada. Mas aí tem que ter o esquente bem devagarinho e esperar esquentar bastante para poder estar colocando esse fogo mais avançado. Porque se você chegar logo e colocar de vez, a gente fala festa de São João, só bombom. De longe você ouve. Às vezes quando a gente tá maçangando, que nem nós falamos, né? Fica um lugar que talvez até o dedo da gente que tá naquele lugar, quando você tira que embola, aí fica uma bola de ar ali dentro. A gente informa aquela vazia, mas informa e ela fica. Quando a gente vê uma bolha por fora, a gente fura com a faca, aí tira aquele vento. Mas às vezes a gente não vê. E aí bota no forno. Quando bota no forno, aí no lugar daquele vento estoura. Ou então tem uma semente de alguma coisa que cai lá dentro também, que a gente não vê também, estoura, arranca a semente e tem que arrancar a lasca. Mas é o vento que fica dentro do bar. Que a gente não vê ficar, mas fica dentro do bar. Essas peças menores que a gente fazia assim, que fala esmaltar, né? Que é moringuinha, potinho, joguinho com bule, de xícara. Essas peças a gente esmaltava com a tinta a óleo. Porque ela dá um brilho, fica bonitinho. Só que, porém, ela encarda as unhas. Aí a gente tinha dificuldade em estar tirando da unha. Aí a gente optou por usar tinta de tecido. Ela tem muitas vantagens. Uma delas é ela secar rápido, porque tinha que esperar secar para fazer aquelas florzinhas, colocar as palhinhas. Se a gente querer fosco, a gente faz ela fosca, né? Mas se a gente quiser dar brilho, aí a gente vem com o verniz incolor e passa por cima que dá aquele brilho nela. Aí essas é as peças coloridas que a gente faz. Que hoje também ela deu uma queda bastante, porque as pessoas preferem mais o natural. Antigamente era mais colorido, mas hoje preferem muito o natural. Eu aprendi aqui mesmo, aprendi com mãe. Pra mim, que eu achei que foi melhorando, porque a gente aprendeu a fazer mais qualidade. Aprendeu mais a fazer qualidade de peça que a gente faz, aí que a gente entrega em Bipitanga, entrega para Buquira, entrega para Tanque Novo, para Macaúba. Também a gente entrega, que eu por lá procuro muito. E é uma coisa que é de geração, né? Vai passando de pai para filho, né? Basta querer, apesar que hoje os mais novos não estão querendo. Até tem gente que tem até nojo, né? Eu já vi gente falando, né? Obviamente, como é que vocês podem conviver com isso? A forma de melhoria também aí é porque antigamente esse barro que hoje é trazido numa caçamba, eles traziam no carro de boi. Como também para levar para a feira, com as boroacas de um lado do outro, né? E não tinha carro para transportar. Então isso tudo foi melhorando. E aí, quando melhorou, a fazendeiras acabou. Eu mesmo já busquei várias vezes. Tinha muita gamela dessa aqui, ó. Você botava a gamela aqui na cabeça e ia lá para longe. A gente levantava de manhã, cedo, dia 3, buscava as gamelas de baixo, chegava, pisava, trabalhava o dia. No outro dia, tornava a pegar as gamelas, tornava a voltar de novo. Tanto a gente pegava lá o barco, nem a água, a gente buscava tudo lá. Aí depois veio o carro de boi, que a gente arrumava o barro. Depois começou a apanhar no caminhão, mas mesmo no caminhão eu ia com mais mãe, minha outra irmã, meus irmãos, nós ia com os cavadores, enxadão. Nós cavávamos dentro de uma roça e carregando os bolos na cabeça, até na cerca para o caminhão chegar e apanhar. Nós tirávamos um caminhão de barro. Agora hoje não, hoje é mais fácil, porque hoje tem a caçamba. Só que ficou mais fácil, mas mais difícil, porque tem hora que não tem nem como, é caro demais. Eu te falo, é muito caro uma viagem de barro. Uma viagem de barro, de lenha. E quando chega, aí a gente vai escorrendo aquelas que tá mais fraca para ir queimando logo. Quando tá queimando aqui, a gente traz na carriola. Quando é lá em casa mesmo, a gente carrega nas costas. A gente tem o mês de junho e final de ano, que vende mais, mês de junho e final de ano. Mas apesar disso tudo, a gente vende o ano todinho.
Que é o tempo todinho. Toda vez que a gente vê. É junho e julho, né? Porque a gente pega esse pessoal que vem de fora. E dezembro até fevereiro, que são pessoas que vêm de fora também, que a gente pega. Que é a feira, que é onde é que a gente frequenta, que é a feira de Bipitanga e de Boquira. São essas duas feiras que a gente tem acesso. Macaúbas a gente só entrega para pessoas que trabalham lá. Como Tanque Novo, Paramirim, a gente já entregou também para Guanambi, Caetité, é meu pai que está frequentando, tanto Boquira quanto Ibipitanga. Eu tenho 4 filhas e só uma trabalha com barro. Uma não, 2, porque ela ajuda. Ela faz essas moringuinhas aqui. Na verdade, se ela pudesse, ela fazia mesmo, mas ela trabalha em outra função, ela não faz. A Antônia já fez, a Antônia hoje não faz, porque não tem tempo, mas quando ela era mais nova, ô moça, eu não dava conta desses bichinhos aqui. De toda qualidade ela fazia. A única que nunca fez mesmo foi essa que está em São Paulo. Nunca pegou nem experimentar, mas é isso. Aí 2 faz, que é a Ivanete e ela.